Ontem foi um dia muito importante no Atlético. Rafael Menin falou, um dos donos da SAF. Se a principal intenção dessa coletiva era acalmar o torcedor do Atlético, dar uma perspectiva otimista de futuro em relação ao equacionamento dessa dívida, a possibilidade de reforços, de um investimento robusto no mercado, na qualificação do elenco, eu acho que a torcida do Atlético saiu desse papo de ontem ainda mais preocupada. A situação é preocupante. Mas a imprensa é muito alarmista. Eu quero falar também de momentos mais tensos ali da entrevista do Menin, de algumas coisas que o Menin rebateu, de alguns questionamentos que o Menin fez ao nosso trabalho. Eu acho que tem pontos ali que são pertinentes e que merecem uma reflexão e um meia-culpa. E tem pontos com os quais eu não concordo. Acho que, inclusive, o Menin foi de uma certa grosseria num determinado momento da coletiva. E eu acho que o que fica, se a gente for resumir essa coletiva, por isso que eu fiz na introdução esse alerta de que, olha, talvez o torcedor tenha ficado mais preocupado e tal, com aquilo que ouviu. O que fica para mim é o seguinte, dito pelo Menin nas entrelinhas, na maior parte do tempo na história, foi o seguinte: se não chegar dinheiro novo, se não chegar aporte significativo, vai ficar difícil fazer a roda girar. Teve um momento até que ele dizia, né, que o Atlético vive de rolar dívida, vive rolando dívida. Aí temos um grande problema, né? E é natural que o torcedor esteja preocupado e frustrado, porque não foi isso que foi prometido lá atrás. O Menin cita, alguns imprevistos, algumas situações que não estavam no radar, no horizonte da SAF, no momento em que ela foi constituída. Então, por exemplo, ele fala do aumento da Selic, da taxa de juros, e isso arrebenta com a dívida bancária que o Atlético tem. Para conter a inflação, o Banco Central tem mantido a taxa de juros num patamar muito elevado, hoje beirando os 15%. Não era o quadro no início dessa operação. E ele dizia, eu não previ e ninguém previu. Nenhum operador do mercado, nenhum empresário, ninguém conseguia prever um aumento dessa magnitude. Era possível imaginar que a taxa não permaneceria tanto tempo em patamares tão baixos, mas explodir do jeito que explodiu, é verdade. Esse é um imprevisto. Ele cita também a demora para conseguir as licenças na prefeitura para a construção da Arena MRV e as elevadas contrapartidas, né, com as quais o Atlético teve que arcar, e dando exemplos de outros clubes no Brasil que construíram ou estão construindo estádios e encontraram condições muito mais favoráveis para isso, num tempo muito menor. E essa demora de ter a arena e esse custo elevado prejudicou muito na obtenção das receitas que estavam programadas para o estádio. Foi um imprevisto. Ele cita uma mudança do mercado de jogadores com o inflacionamento dos salários. O que se paga hoje é uma loucura e eu concordo. Tem muito jogador mediano hoje ganhando o salário que há 5, 10 anos era só top que ganhava. Hoje o cara nota 6, eu quero ganhar esse aí. E tá ganhando. E tá ganhando essa queda de braço com o mercado. Agora, apesar de tudo, e em alguns pontos o Rafael Menin tem razão, são questões que fogem do controle do Atlético, da SAF do Atlético, e que têm impacto direto nessa operação no dia a dia. O empresário precisa calcular riscos, se antecipar a alguns riscos, e é da natureza de quem empreende, não percamos isso do horizonte. O Rafael Menin se diz atleticano, e ele é mesmo, desde pequeno, né, que já sofreu muito, já torceu muito, já vibrou muito, é atleticano, a família é atleticana, não coloco isso em xeque, de forma alguma. Mas ele está lá como investidor, fazendo negócio. E todo negócio tem um risco, e você precisa lidar com os riscos do negócio. Todo negócio, né, pode a qualquer momento sofrer um abalo e você precisa ser criativo, rápido, célere e certeiro para lidar com as intempéries de um negócio. Quem empreende no Brasil sabe muito bem como as coisas funcionam por aqui. Uma carga tributária escorchante, vexaminosa, que atrapalha quem quer produzir. Uma visão por parte de muita gente que vilaniza
aquele que quer investir, como se qualquer empresário fosse um empresário malvado, explorador, e você muitas vezes tem pequenos empresários que sofrem na mão desse governo, dos outros, né? Do Estado brasileiro, para não dizer que eu estou falando do governo atual, estou falando de todos, do Estado brasileiro historicamente. Então, mas é a vida de quem empreende. Se você quer entrar nesse jogo, você precisa saber que, a qualquer momento, os ventos que estão soprando numa determinada direção podem soprar em outra. E o que você fará para lidar com isso? Essa é a chave do sucesso. E o Atlético errou demais. O próprio Menin admitiu. Fez um meia-culpa, erramos muito. E para um clube com dívida chegando a patamar de 2 bi, vou falar sobre isso aqui porque há uma divergência ali entre o número do Menin e o número da consultoria que saiu esses dias. Mas um clube numa dívida tão elevada, que seja 1,3, 1,3, 1,8, 2,3, tanto faz. Um clube com uma dívida desse tamanho, com uma arrecadação menor do que outras equipes que estão em outros centros do Brasil. Esse clube não pode errar. E o Atlético, nas palavras do próprio Menin, errou demais. E está pagando o preço por isso, pelos erros que cometeu. Muitas vezes o Menin, na hora de fazer o meia-culpa, nós erramos, mas também acertamos nisso aqui. Nós erramos, mas também fizemos isso aqui. Ou então, justificando, né? Erramos, mas também erraram lá atrás. Estamos atrasando o salário agora, mas também atrasaram lá atrás. Mas não é para atrasar. Os atrasos foram pequenos, 5, 10, 15 dias de atraso, CLT, direito de imagem, mas não pode atrasar. E teve até um momento, falando dessa coisa de tocar uma empresa, porque é uma SAF, né? Tem um conceito empresarial aí na lei da SAF. Ele diz assim, porque ele tenta fazer um paralelo, né, de cobrança, de como o dirigente de um clube de futebol é cobrado e como é cobrado o dono de uma empresa privada. Aí ele fala do Bill Gates na Microsoft, que ele não recebe a pressão que se recebe num clube de futebol. Meu Deus, Menin, por mais que a SAF seja um investimento, por mais que vocês estejam aí na condição de empresários, vocês estão tocando um negócio que mexe com multidões e com paixões. Ninguém é apaixonado pela Microsoft. Você pode ser um entusiasta dos produtos, um consumidor da Microsoft, né? Mas a sua relação não é uma relação de paixão. Você não viaja grandes distâncias, gasta dinheiro para comprar camisa do clube, ostentar a marca da Microsoft, por exemplo, né? Para ir lá visitar o Bill Gates. Você não fica em fila para comprar ingresso para ver o Bill Gates. Mas pro Galo a galera fica. É outro nível, assim. Eu acho que nem vale a pena gastar tempo do vídeo para desenvolver um raciocínio sobre isso, porque é tão evidente, né? O senhor está lidando com um negócio, assim como o Bill Gates, são 2 negócios, né? O negócio de tecnologia da Microsoft e o negócio de futebol que vocês tocam na SAF. Porém, a natureza do público consumidor e a relação do público com cada uma dessas marcas, ela é totalmente diferente. O torcedor, ele se preocupa, ele quer saber a realidade financeira do clube dele. Sobre a Microsoft, ele está pouco se lixando, até porque se a Microsoft quebrar, ele compra produtos de um concorrente que vai se estabelecer no mercado e que vai tomar aquela fatia de mercado. Para ele, tudo bem, ele não é apaixonado pela Microsoft, ele pode gostar muito. Tá bom, quebrou, que pena pelo Bill Gates, tá? E o Galo, hein? É isso, né? Então, não precisava nem gastar tempo com isso. Mas voltando ao início, independentemente das mudanças de ventos, das dificuldades, da complexidade da economia brasileira, de todo isso, da burocracia brasileira, acho que o exemplo da Arena MRV ele é ótimo para mostrar como é a nossa burocracia, como é a nossa insegurança jurídica, né? Como é a nossa insegurança do ponto de vista das leis. Né? O que funciona no município não funciona no outro. Não existe um padrão, uma prefeitura toca de um jeito, outra prefeitura toca do outro. Né? Uns conseguem incentivos, benefícios, outros não conseguem. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Mas independentemente disso, o que fica é, ou vem aporte, ou vem dinheiro novo, ou o Atlético vai viver de ficar rolando dívida, e isso vai fazendo com que o clube perca competitividade, com que o clube vá se enfraquecendo. E aí um dos primeiros embates da coletiva foi sobre enfraquecimento de elenco. O Menin discordou quando
O Beto Guerra, se não me engano, fez a pergunta sobre enfraquecimento de elenco. Olha, o elenco do Atlético ele vem piorando ano após ano. Ele, não concordo, nosso elenco agora é tipo do ano passado. Vamos lá, ano passado para cá, o Atlético perdeu o Paulinho, um dos principais nomes, por mais que não tenha tido um ano de 2024 brilhante, mas ainda assim com bons números na Libertadores, ainda assim um dos destaques técnicos do time. Perdeu Batalha, que foi uma figura muito importante nas campanhas das Copas de 2024, titular na final da Libertadores. Perdeu Zaratio. Trouxe esse ano o Rony, com um salário muito alto e uma qualidade técnica que a gente sabe que tem um teto. Que mais? Trouxe o Júnior Santos, que até agora não estreou. Inclusive, essa semana saiu notícia aí de que o Júnior Santos poderia ir embora do clube, poderia voltar para o Botafogo. Enfim, vamos ver se é isso que vai acontecer. Que mais? Naquela operação do Paulinho, vieram Gabriel Menino e Patrick. Não foram contratações de fechar aeroporto, sem dúvida. O Patrick até tem respondido bem aí recentemente. Eu acho que se a gente pegar o time, por exemplo, que jogou a final da Libertadores no Monumental de Nunes, e o time atual do Atlético, o time que vem jogando no Brasileiro, na Sul-Americana, eu acho que esse time teve uma perda importante do ano passado para esse. Eu acho. Não foi uma queda abrupta, mas a qualidade diminuiu. E o temor do atleticano é que esse seja um processo contínuo, que o clube tenha ainda mais dificuldade para ir ao mercado, tanto que quando o Menin fala, podem chegar 2, 3 jogadores, podem sair também 2, 3. Me parece o seguinte, não tem grana para chegar agora e trazer 3 caras. Então, se abrir espaço de folha, se a gente conseguir fazer um caixa com uma ou outra venda, a gente pode repor. E talvez não no mesmo preço, talvez até buscando algo mais barato. Eu fiquei com essa sensação, tá? Da fala do Menin. Ele não foi tão explícito a esse ponto, mas foi a leitura que eu fiz. E, aliás, no momento dessa pergunta do Beto Guerra, que é o cara que eu gosto muito da Web Rádio Galo, manda um abraço pro Beto aí, já foi muito carinhoso e generoso com o meu trabalho lá no canal dele. Houve um embate do Menin com o Beto sobre qualificação. Porque na longa resposta que ele deu ao Beto, o Beto falou do enfraquecimento do elenco, da instituição e tal, de uma piora ano após ano do trabalho da SAF, e aí o Rafael Menin, no momento da coletiva, vira pro Beto e fala assim, vem cá, que qualificação você tem? Você é formado em quê? Aí o Beto dá lá a resposta dele e tal, e ele fala, pois é, Beto, porque eu acho importante, né, que os profissionais da imprensa se qualifiquem para falar sobre os temas, para fazer uma análise sobre o futebol, que eles estudem futebol. Vamos lá, por exemplo, falar das finanças do Atlético é algo que eu não me arriscaria a fazer, o Beto não fez isso no canal dele, porque a gente precisa ter um estudo, a gente precisa entender do assunto, a gente precisa ser economista, a gente entender de balanço. Eu não entendo de balanço, não posso chegar aqui e falar, nossa, eu fiz uma análise do balanço do clube, não. O que eu faço? Ou eu procuro alguém que entenda, ou eu vou até órgãos de imprensa que já fizeram isso e leio documentos, e leio relatórios, e leio análises de quem é profissional nessa matéria, de quem é capacitado para tal. Então, o César Grafietti, que é consultor de gestão e finanças do esporte, soltou um relatório, agora no início de junho, apontando que a dívida do Atlético, estimando que a dívida do Atlético está em 2,3 bilhões de reais. Um bilhão a mais, 1 milhão a mais, não é isso? Não, 1 bi a mais do que a SAF do Atlético hoje trabalha. O número do Menin é 1,3 bi. O número da consultoria aqui, do César Grafietti, é 2,3 bi. E esse levantamento do Grafietti considera que para quitar isso aqui, com as receitas do Atlético, com as receitas correntes previstas, com as condições do clube, para quitar isso aqui leva mais de 20 anos. Pode levar de 19 a 22 anos. É alarmante. E eu não chego aqui e tiro da minha cabeça essa leitura do balanço. Eu pego o que um especialista disse, me baseio no que alguém capacitado para tal disse. 2,3 bi. Além disso, independentemente de ter essa formação ou não,
eu posso fazer uma análise sobre o elenco do Atlético como alguém que trabalha com futebol há muito tempo. Eu não preciso ter um curso de treinador da CBF, um curso de gestão esportiva para avaliar se o time desse ano é pior ou não que o do ano passado, se o elenco perdeu qualidade ou não. Não é necessário. Não é necessária uma formação robusta acadêmica para isso. Eu acho que é aí que está o ponto do embate do Rafael Menin com o Beto Guerra ontem. Isso é uma leitura que qualquer torcedor que acompanhe futebol, que entenda futebol, consegue fazer. Aí você pode concordar ou discordar dessa leitura, tudo bem. Existem diferentes formas de você avaliar futebol. Assim como existem diferentes formas de você ganhar um jogo de futebol, diferentes estratégias, enfim, sistemas táticos, filosofias de jogo, defensivas, ofensivas. Existem diferentes maneiras de ler o resultado de um jogo, de analisar um elenco, uma performance de um time em campo. Quantas vezes você vê, numa avaliação do mesmo jogo, um comentarista dizendo que gostou do que viu, que o time foi bem, o mesmo jogo sendo analisado por outro cara dizendo que não gostou, que viu pontos mais negativos que positivos. Essa é a beleza da coisa, né? Da multiplicidade de leituras, de ideias, de visões, né? Do debate que é democrático de uma maneira geral. Em última análise é isso. Então não vejo essa necessidade, né, imposta ali pelo Menin, cobrada ali pelo Menin. Acho que a gente precisa ter muito cuidado realmente com aquilo que fala, com a opinião que emite, ter muita segurança daquilo que fala. Então, antes de emitir uma opinião, a gente tem que ir atrás de quem entende daquilo, se a gente não entende, ler, ter o esclarecimento. Eu, por exemplo, adoro termos jurídicos e respondendo uma dúvida que é recorrente aqui no canal. Eu não sou formado em direito. Eu não sou um operador do direito, mas eu gosto muito de ler sobre leis. Pra você ter uma ideia, o meu nível de tara nesses assuntos, eu sou um cara que adoro ler instruções normativas, instruções que o governo solta, que a Receita Federal solta. Eu adoro ler instrução normativa. Adoro, né, ir lá, pegar os artigos das leis, ver o que eles dizem, ouvir o que juristas dizem a respeito, as teses que são desenvolvidas. Adoro ler sites jurídicos. Eu gosto do assunto, eu me interesso pelo assunto e nunca estudei direito na vida. E toda vez que vou opinar sobre algo relacionado a esse campo, eu leio ainda mais, para ter alguma segurança para tratar desses assuntos aqui no meu canal, porque eu não quero de forma alguma passar a sensação de que sou alguém desinformado querendo opinar sobre o que não sabe. Sobre o que eu não sei, eu não me meto a besta. Eu chego aqui e ponho na boca de quem falou. Olha só, o consultor tal, da empresa tal, da consultoria tal, soltou o relatório e apontou que a dívida é 2,3 bi, que demora 22 anos para pagar. E isso é preocupante. Pronto, a partir disso, a partir de uma leitura feita por um especialista, dando evidentemente o contraponto, olha, o clube nega, o clube diz que é 1,3 bi. Eu formo a minha opinião. Simples assim. O torcedor forma a sua opinião. Então, não vi muito sentido nesse embate do Menin com o Beto Guerra, sinceramente. Para avaliar se o clube está piorando ano após ano ou não. Você precisa ter estudado em Harvard. Pô, não necessariamente, né? Se a gente está falando de campo